Uma oração e vamos dar continuidade à nossa matéria de metodologia científica, nossa segunda aula. Então, estaremos orando e logo após continuando na leitura da apostila em PDF. Bem, Senhor Deus Santo, Deus maravilhoso, grandioso é o Senhor, ó Pai. Somos, ó Deus, grato a Ti por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas, pela força para continuar caminhando. E, acima de tudo, ó Pai, por ter nos dado condições de estar presente aqui hoje. Te louvamos, ó Deus, pelas tuas mãos que nos sustentam. Louva o Senhor pela vida de cada um, ó Pai, que está presente. Aqueles, ó Deus, que não puderam vir por motivo que o Senhor sabe, que o Senhor continue dando vitória, guardando, dando livramento. E, acima de tudo, ó Pai, sustentando a fé do teu povo. Seja conosco, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Temos nós paramos no assunto sobre o análise textual, dentro dessa matéria de metodologia científica. O pastor ele aborda nessa apostila a respeito da melhor maneira de absorvermos aquilo que estamos analisando em leitura, e nós falamos a respeito de algumas coisas, do trabalho em conjunto, do tempo, e abordamos alguns assuntos que o pastor colocou na apostila que é importante. Então, nós vamos falar agora um pouco do análise textual, lembrando aos irmãos que sempre visando o assunto dentro daquilo que é que poderia ser utilizado em uma faculdade secular, mas tentando aplicar um pouco para nós, o assunto não ficar tão técnico e tão cansativo, porque a matéria de didática é um pouco cansativa, melhor, de metodologia científica, e também é de didática, é muito técnica. E o pastor vai mostrar aqui o seguinte, que o análise textual, eu falei que a análise textual, primeira abordagem do texto com vista à preparação da leitura, ou seja, que você vai observar todo o texto para se preparar para iniciar a sua leitura. Isso, como eu já falei, numa escola secular, você vai preparar o seu material, o material que você tem em mãos, e vai começar a utilizá-lo para fazer a sua preparação de leitura. Aí, na outra página, que é a página de número 11 na nossa apostila, que continua, o pastor vai mostrar alguns princípios para poder nortear a maneira que nós conseguimos analisar um texto. E ele vai mostrar aí na página 11, eu não sei se no PDF dos irmãos mostra a página 11 também. No primeiro parágrafo, fala assim: o primeiro esclarecimento a ser buscado são os dados a respeito do autor do texto. Então, isso é importante na leitura secular. Quando nós vamos ler algum livro, nós, como cristãos, não só lemos livros evangélicos, é claro que a prioridade seria os livros evangélicos, sendo cabeça de todos os livros a Bíblia, sendo a principal da nossa leitura, mas nós lemos todos os tipos de livro. E, claro, livros bons que traria algum conhecimento para nós, e dentro do assunto faculdade, precisaríamos de ler todos os tipos de livro que for apresentado para nós ali. E, dentro disso, o pastor mostra que, para termos esclarecimento melhor do assunto, temos que conhecer um pouco a respeito do autor. Quase todas as contracapas de livro vêm mostrando a respeito, bem resumido, do autor, mas hoje nós não temos dificuldade da internet de achar, de encontrar muitas coisas a respeito do autor de um livro e até mesmo o propósito da escrita daquele livro. E boa parte hoje existe dentro do YouTube e outros lugares,
resumos a respeito de livros que nós temos em mãos. No caso nosso evangélico, fazendo leitura de livros avulsos, sem ser livros bíblicos, requer também o conhecimento, às vezes, um pouco da estrutura teológica do leitor, do escritor, o seu ponto de vista, seja ele teológico, se é reformado ou pentecostal. Isso não vai influenciar em nada para nós, é claro, se somos bons estudantes da Bíblia, mas é bom conhecer o autor da obra que temos em mãos. Seja obras recentes ou obras antigas, é necessário ter um conhecimento a respeito do autor. O segundo parágrafo, o pastor coloca o seguinte: que deve-se analisar a seguir o vocábulo. Trata-se de fazer um levantamento dos conceitos e dos termos que sejam fundamentais. Ou seja, o tipo de linguagem que a pessoa emprega no livro, isso também deve ser observado. É claro que hoje em dias os livros têm sido revisados e têm colocado a linguagem mais simples. Nós temos livros antigos que passou por uma revista e está trazendo um vocábulo mais fácil para ser analisado. Mas tínhamos livros com muita dificuldade. Por exemplo, eu tenho um livro de teologia sistemática, que até falei com os irmãos, do pastor Luiz Berkoff. Ele tem uma linguagem muito técnica, uma linguagem um pouco rebuscada. E hoje existe alguns livros de teologia, por exemplo, o pastor utiliza muito aqui o N. Grune, ele tem uma linguagem muito simples. E eu tenho um livro aqui do Martinho Lutero, que é um livro com uma linguagem muito pesada, por ser uma tradução, claro, do alemão, e, além de tudo, daquele alemão da época dele, do século XVI. Então, no português veio bem, bem rebuscado também a sua linguagem. Eu não sei se alguém aqui já leu algum livro de espíritas, não sei se os irmãos já leram, por exemplo, A Codificação de Allan Kardec, alguns, ou o livro do próprio Chico Xavier. Eu já li alguns livros do Chico Xavier e você não entende nada, parece que é até de propósito. É tanta linguagem difícil que, no final das contas, você tem que estar com um dicionário muito bom em mãos para poder aprender o que ele está falando. Então, o pastor está mostrando aqui o seguinte, que há uma necessidade de conhecer o vocábulo, entender isso. E, como eu disse, transmitindo isso para nós, no nosso meio cristão, há essa necessidade de entendermos. É claro, como eu já disse, hoje nós podemos utilizar de materiais com a linguagem mais simples, porque vários livros passou por revisões, a própria Bíblia tem passado por revisões e as pessoas têm preocupado em trazer uma linguagem mais acessível para o povo. As primeiras traduções da Bíblia em português, principalmente a de João Ferreira de Almeida, como eu sempre gosto de abordar, a tradução dele é maravilhosa, é muito boa. O muito que a nossa língua ela sofre um pouco na tradução devido a ser uma língua latina, com a sua origem no latim, ela sofre bastante porque tem palavras no grego e no hebraico que dificulta traduzir para o português, mas a tradução de João Ferreira de Almeida é uma tradução muito boa. Porém, as primeiras traduções de João Ferreira de Almeida, principalmente a João Ferreira de Almeida corrigida, dos anos de 1960 e poucos, é uma Bíblia com um vocábulo muito pesado, muito difícil de entender. E, por que não dizer, até uma linguagem bem rebuscada pelo período dele. Existem algumas Bíblias que não traz, mas tem as Bíblias mais antigas traz, por exemplo, passagem como aquela que Jesus fala, quem me dera se fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei de minha boca. No Brasil, eu tenho uma tradução que fala Oxalá se fora frio ou quente. Então, nós não usamos essa palavra Oxalá, mas as primeiras traduções de Alfredo de Almeida utiliza, como tem palavras como parvoice, chocarrice, que
que às vezes dificulta para o leitor, e eles passam ali e às vezes até lê errado pela dificuldade do vocábulo. Então, hoje nós temos traduções boas, como a Almeida Fiel e a Almeida Atualizada, e temos versões, como eu já falei com os irmãos, que nós temos que tomar um pouco cuidado com algumas versões, mas se a versão estiver ali do lado acompanhando uma tradução fidedigna das línguas originais da Bíblia, não tem nada demais, temos versões. Como eu tenho várias versões da Bíblia para comparação e não para extrair doutrina, mas sim para comparação. Cá no embaixo no quinto parágrafo, o pastor coloca assim, ó: esses esclarecimentos são encontrados em dicionários, textos de história, manuais didáticos ou monografias. Ou seja, quando nós analisamos a respeito da vida do autor, nós vamos encontrar em monografia feita por ele, e também o pastor fala em relação à linguagem mais rebuscada, os análises, os vocábulos. Nós encontramos isso em dicionários e até mesmo em textos históricos para nos ajudar na nossa formação da metodologia científica. Outra coisa que ele coloca aqui embaixo, que o análise textual pode ser encerrado com uma esquematização do texto, cuja finalidade é apresentar uma visão de conjunto da unidade. O escritor que o pastor colheu as informações chega até a falar que não é um resumo. Quando nós observamos um texto e tiramos ali os conceitos principais daquela leitura que nós fizemos e fazemos uma anotação. Não sei se os irmãos já observou que possivelmente eu creio que todos os livros, nem que seja pequeno, mas tem uma escrita na capa atrás do livro, tem alguma coisa escrita. Aquilo é chamado de resenha crítica. Ele é uma explicação do assunto central do livro que está sendo abordado ali. Então, o que o pastor quer mostrar que seria como que, dentro de uma formação da metodologia científica, de uma faculdade, quando nós estamos estudando, nós preocupamos absorver o melhor do texto que temos em mãos para poder fazer como se fosse uma resenha crítica. Não é um resumo, mas sim pautar no assunto principal, seja de todo o livro ou de cada capítulo, para que possamos absorver o melhor. E, como eu falei, quando nós observamos um livro e pegamos ele e olhamos atrás do livro, você vai conseguir é, ter noção do que o escritor quis passar com todo o assunto do livro. E claro que não podemos ficar só nisso. Temos que ler a resenha crítica e partimos para a leitura do livro para não ficar só naquilo, para termos um conteúdo melhor. Mas o que o pastor quer mostrar é que o material que temos em mãos, nós devemos fazer isso. E, por exemplo, se você tem um livro em mãos, é, seja um livro evangélico, vou colocar nesse sentido, então você vai estudar esse livro para o seu elevo espiritual e procurar tirar o assunto central de cada capítulo ou de todo o livro para que você seja bem edificado. Ele coloca aqui o análise temático. No segundo parágrafo, ele fala que o análise temático procura ouvir o autor, aprender sem intervir nele o conteúdo de sua mensagem. Praticamente trata-se de fazer ao texto uma série de perguntas cujas respostas fornecem conteúdos da mensagem. Então, nesse análise temático, é você observar o texto que você leu e começar a fazer perguntas porque do que o texto foi escrito daquela forma ou o que é aquilo que o autor quis escrever. E você vai fazer as anotações principais que você possa extrair do texto, tentando entender que foi aquilo que o autor quis escrever. E, claro, pode ser que aquilo que você notou está correto ou não. Mas dentro do nosso campo cristão, como eu já falei com os irmãos, nós estudamos um pouco da hermenêutica, e na própria hermenêutica ele nos ensina isso, e fazer perguntas para o texto. Inclusive, foi até eu que ministrei essa aula,
que o pastor organizou a apostila e nós fazemos pergunta para o texto. O comentarista, o escritor dessa apostila vai falar na página 12 que essas perguntas ele fala assim, ó, capta-se a problematização do tema, porque não se pode falar coisa alguma a respeito de um tema se ele não se apresentar como um problema para aquele que discorre sobre ele. Nós sempre encontramos problemas em alguns textos. Tem texto que é muito claro, mas tem texto que tem problema. Tem livros que nós utilizamos na escola secular que são fáceis, mas tem outros livros que têm certas dificuldades. E isso nos leva a fazer algumas perguntas. Por qual razão que foi escrito? Por que ele abordou aquele assunto? Eu não sei se o irmão já pegou algum tipo de livro que você começa a ler o livro está bom, de repente parece que o assunto mudou e você fica meio perdido no livro, e de repente, quando você percebe, o assunto volta para o início do livro. Tem muitos livros assim, eu não sei se os irmãos já leu alguns livros do A.W. Tozer, alguém que conhece o pastor A.W. Tozer, ele tem uma certa dificuldade em quase todos os livros dele assim. Você começa a ler e de repente parece que ele muda de assunto e depois ele volta para o assunto principal que ele estava falando. Diferente não sei se ele é pastor, mas o homem como Max Lucado, que ele aborda um assunto e aquele assunto vai do início do livro até o final. Apesar dele colocar muitas alegoria no livro dele, mas ele não se perde. O assunto dele vai te envolvendo e você não se perde. Mas tem livros que te levam a fazer esse tipo de pergunta. E às vezes nós voltamos na leitura para tentar entender o que o autor quis falar. E dentro do campo bíblico, essas perguntas são feitas para nós. Por exemplo, existe um texto na Bíblia bastante obscuro, do apóstolo Paulo, por sinal, que ele, falando para o povo de Coríntios, ele estava falando da ressurreição e, de repente, ele fala que se a ressurreição não existe, por que algumas pessoas batizavam pelos mortos? Então, eu não sei se os irmãos já deparou com esse texto, e se você deparar, você vai perguntar por que o apóstolo Paulo falou aquilo. O assunto todo é da ressurreição, mas por que que então seria normal batizar pelos mortos, fazer algum batismo pelos mortos, esse tipo de coisa? Eu não sei se os irmãos já leram isso, é no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, são um texto que nos faz perguntar por que ele está ali. O que, que esse texto está fazendo na Bíblia? Outro texto, por exemplo, que parece estar deslocado é quando você lê a passagem que eu creio que todos aqui conhecem, quando Abraão e Ló se separam. A Bíblia fala que Ló olhou para as campinas e ele seguiu para os lados das campinas, para o lado de Sodoma e Gomorra, e Abraão seguiu para o outro lado. Aí o texto vai e termina assim: e os filisteus viviam no meio deles. Aí parece que esse assunto também ficou deslocado, porque ele está falando de um problema que aconteceu entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e o texto termina aquela perícope falando que os filisteus viviam entre eles. Aí é claro, se você observar o texto no seu contexto, ele está querendo dizer que o pasto ali estava pouco para os gados de Abraão e os gados de Ló. Quando ele faz a menção dos filisteus estar no meio deles, se mostrava que o pasto ficou menor ainda. Se o pasto era grande, a terra era ocupada pelos filisteus, primariamente. Então, os filisteus, com os seus gados, já ocupavam o espaço da terra. E o resto que sobrou ficou difícil de Abraão e Ló. Por isso que o texto está ali, não que o texto esteja deslocado. Mas isso poderia te fazer perguntar, mas às vezes passamos em cima de alguns textos por acaso, passamos despercebidos em cima de algum texto. E essas perguntas, irmão, que nós fazemos, dentro do nosso conceito da metodologia científica,
Para nós que estudamos teologia, isso é importante, porque você pode querer preparar uma apostila, que é isso que a metodologia científica nos ajuda, e essa apostila sua tem que ser bem organizada, para que você possa colocar o seu pensamento nesse material de maneira que possa ajudar outras pessoas. Então, por isso que o pastor coloca essa questão. Ele fala aqui outra coisa: perguntar-se, pois, ao texto qual a dificuldade deve ser resolvida. O material que você tem em mão, não basta apenas você entender que o texto, você faz pergunta para o texto, mas qual o problema que tem nesse texto que deve ser resolvido, nesse material que você tem em mãos. Então, você tem que encontrar este determinado problema e resolvê-lo, não simplesmente encontrá-lo e deixá-lo para lá, como às vezes acontece com a Bíblia. É, por exemplo, o texto que eu citei aqui que o apóstolo Paulo fala de batizar pelos mortos. O texto é o seguinte: não que o apóstolo Paulo estivesse apoiando o batismo pelos mortos. Existia uma seita naquela época que eles batizavam-se em prol de mortos, parentes deles que já haviam partido. Quase ensinado hoje pela Igreja Católica, de você fazer a missa do sétimo dia, quase a mesma coisa. Você faz a missa do sétimo dia para aquela pessoa, para que a alma dela seja absolvida. Ou o que foi pregado por John Tetzel sobre a questão do purgatório, de você pagar pelo pecado de antepassados seus que morreram, e você paga a quantia de dinheiro pelo pecado deles. Inclusive, tem um texto que eu, vendo a aula de arqueologia, eu percebi que a irmã Lúcia colocou o pastor Luiz contra a parede. E ela disse, ela até abordou realmente, eu fiquei devendo a resposta. E falo com a irmã diante de Deus, a minha esposa é testemunha que eu pesquisei, fui para o Champlin, fui para o Menteway, fui para o Augusto Nicodemo, para o monte, e não achei uma resposta em nenhum deles, mas o Espírito Santo me deu a resposta. Ele me deu a Amém. resposta. E nós não abordamos mais o assunto, esse foi o problema naquela época. Nós tínhamos apenas mais duas aulas e acabaram a aula e não abordamos o assunto. Sobre a questão do pai de Abraão, que inclusive a conclusão que eu cheguei é a mesma que a irmã chegou, que Abraão, como a irmã colocou lá para o pastor, que Abraão, o texto não está dizendo em si que Abraão partiu com 75 anos e o pai dele foi morrer depois, como o texto de Atos. Porque o texto de Atos fala que após a morte do pai de Abraão, Deus deu aquela terra para os judeus. E se a irmã observar, os judeus não obteram aquela terra assim que o pai de Abraão morreu. Eles obteram a terra depois que Eu ele... penso também é o seguinte, como é que chama o martírio lá, que eu esqueci o nome dele, Como? em Atos, como é que é o nome Estevão. Stephen. Pois é, Estevão. Stephen, eu estava até pensando nesse texto hoje. O Stephen é um exemplo para nós. A pessoa pode estar cheia de Deus, mas não significa que ele tem todo o conhecimento. Uhum. Entendeu? Isso não significa que ele tem todo o conhecimento. Talvez o conhecimento dele em relação à história era algumas coisas eram limitadas, a não ser que aquele que editou o que ele estava falando não escreveu de uma maneira correta, entendeu? Mas é, ele não era anjo, ele era um servo de Deus que estava sendo usado por Deus, estava sendo apedrejado. E se eu parar para pensar também, eu vejo. A gente já viu pessoas que são extremamente usadas por Deus, mas tem muito pouco conhecimento, às vezes, da palavra, e isso talvez pode até pregar uma heresia por falta de conhecimento. Entendeu? I don't know, something. Mas se nós observarmos o texto de Atos 7, versículo 4, ele fala assim, ó: então ele saiu da terra dos caldeus, que foi de Abraão, e se estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para essas terras em que vós habitais hoje. O texto não está falando em si que Abraão saiu de lá com
após o pai dele ter morrido, tipo assim, que ele esperou o pai dele morrer para sair. Se nós observarmos o texto, Abraão ele foi para as regiões, porém essa terra só foi dada aos judeus depois que eles voltaram do Egito, e não assim que o pai de Abraão morreu, E o pai de Abraão morreu bem depois, porque bem quando a depois. gente vê ali no texto, no capítulo 12, quando ele disse assim: Abraão, sai do meio da sua família, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te darei. Quer dizer, ele ainda estava no meio da parentela, Sim. estava no meio da família dele. Né? Quer dizer, eu, particularmente, pelos números na matemática, no final do capítulo 11, mostra que Abraão, ah, como é que chamou o pai do Abraão, Terá. que Terá, ele tinha mais ou menos 140 anos, pela matemática, porque ali no capítulo 11 todinho, que é um capítulo que eu já li, reli, tornei a ler, é um capítulo muito claro. Começa falando de todas as descendências de Abraão. Fulano de tal tinha 75 anos quando gerou Fulano, o outro tinha 50. Então, quer dizer, tem uma matemática ali, tem Uhum. números que a gente precisa observar. Mas esse eu não acho que é por isso também que há um problema no texto de maneira alguma. Ou alguém que escreveu o texto teve um erro, ou Steven não tinha um autoconhecimento da história de Israel, porque, querendo ou não, conhecer mesmo a história deveria ser pessoas que tinham muito conhecimento da Bíblia, entendeu? E aquele povo era um povo mais simples também, né? Sim, I don't mas se know, nós some- levarmos por esse lado, aí essa parte de Esteve, então, não pode ter sido inspirado, porque Não, mas a, ele não a era anjo, inspiração não tem como a não, ele não era inspiração ser Deus. acompanhada de erro. Não, mas ele não era Biblicamente, Deus. não. Eu creio que Deus permite as coisas assim humanas, os erros humanos. A Bíblia ela nos faz entender que ela é real, porque Deus não poupou nenhum defeito de nenhum servo do Senhor. Entendeu? Ele fez questão, quer dizer, Davi deu um de doido, tá? Para se safar. Quer dizer, peraí, não, não tem lógica. Quer dizer, ele mentiu? Ué, mas Deus mostrou que ele errou. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que observar o comando da palavra quando Deus fala, ok? E quando os autores falam, foram inspirados por Deus, sim, mas são seres humanos, e a gente tem que entender isso, senão a gente vai achar que todos eles eram anjos. Não eram, são homens com limitações, dentro da linguagem dele, foi inspirada por Deus, e se o Deus permitiu que houvesse um erro, porque é um propósito nos ensinar algo. Para mim, me ensina que nem todo mundo é 100% vai ser usado por Deus, mesmo sendo usado por Deus. Entendeu? Igual eu acabei de falar, tem pessoas que são pessoas que têm um dom de profecia tremendo. Vai pregar, às vezes não conhece o texto, prega heresia. Quer dizer, é um homem de Deus, é usado por Deus, porém, em termos de pregação, de conhecimento na teologia da Bíblia, não conhece, entendeu? Prega heresia. Então, I don't know, Não, são sim, humanos. mas o que eu estou dizendo, uma pessoa pregar hoje, ele pode ter erros, mas biblicamente na escrita pode ter erro de tradução, qualquer outra coisa, mas o Sim, erro dentro do padrão doutrinário teológico bíblico, isso não há possibilidade, porque é o Espírito Santo que inspirou. E ele não erra, porque diante de muitos homens, por exemplo, homens como Isaías, que era de uma cultura elevadíssima, Deus usou ele e não teve erro, como usou Amós e Miqueias, que eram homens do campo. sim, Não houve erro. Eu, particularmente, acredito que Esteve era um homem de linhagem grega, então mostra que ele era alguém, talvez um judeu da dispersão, mas um judeu de fala grega. E ele era alguém que tinha um conhecimento, não tinha e não somente. tinha, porque aquela época você tem que entender que, olha para você ver, os apóstolos estavam ali trabalhando no texto, tentando entender, você entendeu? A conexão de Jesus como Messias no Velho Testamento, mas naquela época ali, pessoas simples, igual Pedro, igual os apóstolos, não todos, claro que não, eles tinham pouco conhecimento. Se você olhar o judaísmo em si, o judaísmo
São poucos judeus que têm conhecimento da palavra. Eles dependem, assim, dos rabi fora do comum. Eles só conhecem os holidays, eles só conhecem, eles não têm conhecimento da palavra de Deus. Como qualquer um de nós, como cristão, temos muito mais conhecimento da palavra do que eles. É assim como se fossem os católicos, entendeu? Que quase hoje não, mas no passado, a Igreja Romana, quem tinha conhecimento era só o Santo Padre, o resto não tinha conhecimento nenhum. Então, Mas eles eram antigamente era pessoas, por causa do analfabetismo, não sim, era pelo mas fato Mas da os questão apóstolos, a de. maioria eram pessoas simples, simples, de pessoas de pouco conhecimento, porque não era como fariseu, como Paulo. Paulo teve a oportunidade de ter estudado, de ter conhecimento além, entendeu? Não, agora os apóstolos, não, agora o que eles tinham, tinha de Deus. Eu creio que a Bíblia, ela, a gente tem que entender a parte humana da Bíblia também. Não Sim, é que ela mas se nós formos olhar a parte, como a irmã está falando, humana da Bíblia, dá a entender que a Bíblia tem conceitos humanos, e ela não tem conceitos. não é o conceito, irmão. Ela tem a presença da cultura humana, Sim, que ela não, relata, mas a escrita em si da Bíblia, indiferente da questão cultural de uma pessoa, porque se a irmã for olhar, os dois primeiros evangelhos, Marcos e Mateus, eles trazem uma linguagem muito simples para quem entende o grego. O Lucas já traz uma linguagem bem mais rebuscada. Já João traz uma linguagem simples, dentro do padrão que ele tinha de cultura. Se você pegar todas as cartas de Paulo, com exceção da carta aos Colossenses, ele preocupou em trazer um grego bem simples para o povo. Mas na carta aos Colossenses, como ele estava tratando com um povo de um nível maior, que era um povo que era adepto da primeira, ao embriãozinho ali do gnosticismo, ele trouxe uma linguagem mais rebuscada. Então, Mas você já notou que o capítulo 7 de Atos ele tem muitos erros ali dentro da história, entendeu? na verdade, Muitos não erros. tem, irmã. Verdade, não. É igual do Tem Black Ball. Eu Se quero nós falar. observarmos os textos não tem. Só um momento, vamos dizer. A primeira coisa que Estevão tinha em mãos, se a irmã observar pelo texto, ele cita a Septuaginta. E a Septuaginta, ela é uma tradução muito correta dos textos originais da Bíblia. Melhor, do hebraico. Naquela época nem tinha os originais jamais dos textos escritos. Mas é um texto muito correto e, inclusive, usado bastante pelo apóstolo Paulo para escritor aos hebreus. O que, às vezes, ali tem é uma certa dificuldade de interpretação numerológica que a Septuaginta usava. E essa questão de Estevão, você vai observar, ele não está dando um tempo determinado de que foi no tempo que o pai de Abraão morreu que a terra foi dada. Ele não está Não, falando. mas dentro do texto ali, não sei se foi Lucas. Lucas também por ele, E foi Lucas que escreveu. pois é, mas Além aí, de tudo, mas se tem isso. você olhar Lucas, os textos, você vai ver que ele tinha um pouco a limitação no conhecimento do judaísmo. I'm sorry, mas é a verdade. Isso não quer dizer que a palavra ela é real, ela é verdadeira. Claro que eu creio, mas eu creio que Deus também permite nos deixar ver que somos ser humano e acabou. Agora, a primeira fala é muito importante. Quando Deus fala na Bíblia, porque Deus falou, Deus disse, assim diz o Senhor. São coisas que nós temos que observar, entendeu? Se Deus falou, falou. É diferente. São eu Mas para se nós mim. levarmos por esse lado, nós vamos achar que só é inspirado aquilo que os Não, eu escritores creio que a colocaram assim, Bíblia. Deus disse. Sabe por quê? Até os erros é permissão de Deus e é propósito de Deus. Nós temos que entender que Deus é soberano. Mesmo que existe erros, mas os erros têm propósito, tudo tem propósito. A gente não entende os propósitos de Deus. Eu vejo assim, propósito, ela é real. Se Deus, gente, um Deus tão poderoso como ele, se a Bíblia tivesse erro, ele não podia queimá-la toda fazendo de novo? Um Deus que tem todo o poder? Se essa é a palavra, é assim que ele nos permitiu entender. E eu creio que a Bíblia ela nos mostra também as deficiências humanas, mesmo dos homens que foram inspirados por Deus. Teve limitações, entendeu? Mas isso não quer dizer que não há propósito de Deus, há um propósito de Deus. Por alguma coisa há um propósito, entendeu? Eu, no meu ponto de vista, né? Irmã Priscila? Eu só
queria assim pensar e analisar da seguinte forma: como é que estava Estevão naquele momento? Estava sofrendo pressão, É. estava sendo jogado para outro lado, sendo apedrejado, todo mundo falando dele, querendo condenar ele, ele estava morrendo a pedrada. Quem é que tem força para escrever no momento desse ou falar alguma coisa? Mas Não é não foi verdade? Estevão que escreveu, foi Lucas que Oi, escreveu. Mas, tipo assim, Lucas. vivendo isso e você sabendo que alguém perto de você está sofrendo dessa forma, eu acho que é difícil a gente parar, sentar e escrever sobre isso. A gente tem que Na analisar todo o perfeição, e na contexto. perfeição, né? Não tem. Eu também Isso, penso Sim, assim. sabe? Todo o eu contexto. entendo o que a irmã está falando, mas, porém, irmã, nós temos que entender o seguinte: Lucas escrevendo e Estevão pregando, Estevão ele pregou com tanta autoridade como a Bíblia fala, se nós observarmos, que eles não conseguiram resistir Estevão e viram o rosto dele brilhar como de anjo. Eu não sei como que é rosto de anjo, nem tampouco, talvez ele nem sabia, mas era algo tão diferente que eles falou que é como o rosto de anjo. E o texto é muito claro que eles rangiam os dentes em ódio de Estevão. É quase impossível ele e Lucas registrar algo que fosse errado. Eu acredito que se ele tivesse pregado algo errado, e Lucas, na sua pesquisa, se a irmã observar, o cabeçalho do Evangelho de Lucas fala que ele fez uma pesquisa apurada sobre tudo aquilo que ele estava escrevendo, que muitas pessoas já haviam tentado escrever, está no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, e ele continuou escrevendo no Evangelho de Lucas o que Jesus fez em Atos, o que ele continuou fazendo. E ele pesquisou bastante. Do capítulo 1 ao 16 do livro de Atos foram pesquisas. Do 17 a seguir, ele presenciou. Do 1 ao 16, ele pesquisou muito para poder escrever o que ele escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus. Então, eu particularmente vejo que não há erro nem tampouco na pregação e nada. O texto, Oh, como eu mas estou se há dizendo, um choque, evangelista, entre o capítulo 2, 12 de Gênesis e o 7 de Atos, uai, tem um erro. mas o Entendeu? capítulo 12 de Gênesis, por exemplo, O a Bíblia fala o 12. seguinte, ó, versículo 4. Versículo 4, isso. Então partiu Abraão, como orientou o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Ok? O texto que nós lemos fala que o pai de Abraão morreu com 205 anos. O texto de Gênesis não está dizendo que Abraão partiu quando o pai dele morreu. E o texto de Atos tampouco também está dizendo que foi só depois que Abraão. Mas a gente tem que observar a matemática, Então amado. presta atenção. Existem Sim. números. Mas o que eu estou dizendo é que a Bíblia está falando que eles partiram para Arã, todos três juntos. Os quatro, na verdade, a família. O Arã, Abraão, sua esposa, Ló, possivelmente ele tinha uma esposa, e com a gente que estava com Abraão. Ele, em Arã, ele saiu de Arã com 75 anos. E em momento nenhum o texto está dizendo que quando ele saiu foi que o pai dele morreu. Caía realmente a matemática, não vai fechar. Pronto, mas em Atos diz que sim. Mas em Atos Esse é o também, problema. mas irmã, presta atenção, em Atos não está dizendo que foi Abraão saiu. Em Atos está dizendo que após a morte do pai de Abraão é que a terra foi dada para eles. Aí você vai entender que a terra foi dada anos depois para o povo. É isso que o texto está dizendo. O texto em si não está dizendo que o povo, Abraão Não, só mas saiu. esse texto tem muito, Não, eu tem, entendo que tem tem, complexidade, mas é por tem isso que eu falei que vários antes conflitos ali. Tem, que nós por temos que exemplo, fazer todo perguntas mundo para os sabe textos. que foram 75 almas que saíram do Egito, ok? 75 almas, por que que ele põe 70? Existe uns errinhos, eu não sei se foi de coisa, uns erros assim, pequenos que para nós não faz Não diferença, tá, mas também não está só em Atos. Se a irmã observar mas, o livro de Crônicas, mas no eu. livro de Crônicas também fala 70. Por isso, Estevão ele citou o livro de Crônicas. Agora, eram 75 almas por causa de quê? Ele não contou. Lá em Crônicas, traz a lista das pessoas que desceu com Jacó. E da lista das pessoas que desceu com Jacó, lá tem um texto falando assim: que a mulheres de 5 pessoas não desceu junto. Então, essa é a Pois é, mas razão. sabe por quê que nesse texto aí eu fui observar? Porque eu vi um crítico judeu Sim, dizendo, tem.
Por isso que eu fui observar o texto. Eu vi um crítico judeu falou, mas peraí, eles dizem que foram 75, até uma criança judia sabe que foram 70 almas. Então, são coisas pequenas. Gente, mas isso aí não vai deixar de eu crer que a palavra de Deus foi inspirada por Deus de maneira alguma. Ok? Mas eu consigo ver dentro da Bíblia o Senhor permitir que o ser humano tenha as suas falhas. Agora, Deus falando é a primeira pessoa e acabou. Quando Deus disse, diz. Por exemplo, mas o judeu que citou isso aí, ele fazendo uma crítica ao Novo Testamento, ele esqueceu que lá em Crônicas, que faz parte do Velho Testamento, que é o fim da história dos judeus, está citando que foram 75 almas. Não sei, eu Está em não Crônicas cheguei o livro citando. de Por crônica. exemplo, é como eu estou falando, na interpretação do texto, irmãos, nós temos que analisar o conteúdo, principalmente do escritor. Por isso que o pastor colocou que é do escritor. Exemplo que está lá em Judas. Lá fala que aquela passagem que tem até no livro de Enoque, que Enoque era o sétimo depois de Adão. Os irmãos estão lembrados dessa passagem? Que fala como profetizou a respeito deles, o sétimo depois de Adão, que o Senhor virá e punirá os ímpios. Mas se a irmã pegar a linhagem que está em Gênesis capítulo 5, a irmã vai encontrar 7 pessoas depois de Adão, porém lá não está o nome de Caim. E 7, então, foi a oitava pessoa depois de Adão e não a sétima pessoa. Se a irmã observar o texto, Ah, desculpa, eu estava aqui lendo aqui, então não. Mas eu sei, isso não me implica, me deixa crer, deixar de crer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Porém, eu observo muito o texto quando Deus fala, quando é algo, por exemplo, quando é algo que apóstolo Paulo realmente foi guiado por Deus para falar. Ou quando Deus fala, Moisés, diga ao meu povo, quer dizer, é a primeira pessoa. Então, eu, particularmente, nunca vou duvidar da palavra de Deus, mas eu tenho que entender que são homens, homens limitados, e Deus não permitiu, e Deus não ia deixar de, porque Deus só vai mostrar os que foram perfeitos. Não, nós somos seres humanos. Eles foram inspirados por Deus, sim, e mesmo os erros. Para mim, quando eu olho esse capítulo 7, eu não fico nem um pouquinho escandalizada. A única coisa que eu penso é o seguinte: eu vou entender que a pessoa é usada por Deus, isso não significa que ele tem conhecimento de tudo, ele pode errar e acabou. Eu tiro essa lição para a minha vida, entendeu? Eu tiro essa lição. A pessoa pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus em certas áreas. Você pode ser um grande teólogo, mas às vezes, se Deus te usar com profecia, às vezes você vai errar, porque esse não é o dom principal na sua vida. Então, whatever, eu continuo crendo que a Bíblia ela é infalível, ela é verdadeira, ela é fiel, eu creio nela, mas Deus, se existe alguns errinhos, é para nos ensinar. E por quê? Porque tem propósito de Deus, e eu entendo como propósito, entendeu? Mas tem. eu entendo a irmã falando, mas, por exemplo, se existe um erro aí, o que garante que não tem mais erro? Uai, mas e daí? Deus nos ensina no erro, evangelista. A O gente tem erro que de entender. alguém que está registrado na Bíblia. Agora, um erro doutrinário, mas nós não temos como Mas isso não é fazer. doutrina, irmão. Isso É, não é é um doutrina, isso é erro uma de Evangelista, história. registro de história. eu posso falar, eu posso dar minha Sim, pode opinião? falar. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz, que toda escritura ela é inspirada para nos ensinar, certo? Isso. Então, se ela é inspirada para nos ensinar e ela é o nosso manual, por que que Deus ia inspirar de uma forma errada para nos mostrar que nós somos seres humanos, que a gente pode errar? Eu acho isso aí, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso aí. Isso é uma linha muito tênue, porque a gente pode deixar as pessoas duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura. Ela não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, eu não acredito que o Espírito Santo ia inspirar uma pessoa a escrever alguma coisa errada para nos ensinar algo. Aí fica complicado. Então, o que é Ô, certo? irmã, O que mas é então o que errado? é que você me diz quando Davi
ele deu uma que ele estava doido, entendeu? Para se safar ali naquele momento. Foi uma atitude errada? Essa atitude errada não nos ensina? Claro que sim. Não, Mas assim, não era para mas Deus. A Bíblia registrar atos errados das pessoas é uma coisa. Agora, se a Bíblia conter erro, aí complica. Mas Não, só mas não vamos é erro. continuar, Sou senão não vamos evangelista. conseguir, não. Você tem que entender que Deus é perfeito em todas as Não, coisas. claro, que Deus é perfeito. Ah, Não é que é erro. O nosso Deus irmão é Deus perfeito em colocou. todas as coisas. Se ele permitiu, porque há um propósito em todas as Eu coisas. não acredito que Mas Deus é vai como eu já deixar falei, a mas ó, palavra Mas dele como é ser que isso. Ô, inspirada irmã, para nos mas ensinar aí. como ele. E Então. daí o que é que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? Não, mas espera aí. Então explica o conflito entre os dois textos, que ninguém sabe explicar. Entre Deve Gênesis. existir uma resposta que a gente não É, conhece, vamos continuar que analisando não o é texto, essa. que aí tem como responder. Mas erro, eu acredito que não tem. Tem que Eu tenho analisar o texto, certeza então. absoluta que não tem. O nosso irmão Zé de Souza colocou algo interessante, que os irmãos eu creio que conhecem isso, que fala que os católicos diziam que a leitura causava loucura. E pior que os católicos dizem isso, hoje os crentes acreditam nisso também, e acreditam que vai ficar louco. E a verdade é que a loucura que tem dado é a falta de conhecimento bíblico nesses crentes de hoje, que tem feito esse ficar louco. Então, irmãos, existe, como eu falei, esses questionamentos que nós temos que fazer pelo texto, que, que dificulta muito, às vezes, a nossa vida com determinados tipos de resposta. O pastor coloca aqui no outro parágrafo, mais embaixo ele fala: a resposta a essa questão leva à ideia central, proposital e fundamental, ou a tese. O que ele quer dizer é o seguinte, que após você fazer determinadas perguntas, tentar entender quem é o autor, e você vai chegar à ideia central do texto ou do material que você tem em mãos, para que você possa entender o que está sendo abordado ali. Na questão bíblica, requer bem mais do que um livro qualquer em mãos. Requer, exige de nós muita coisa. Sim, eu concordo. É, que foi um resumo. Fala doutrinária impossível. Amém. José de Souza. Então, irmãos, a questão que nós abordamos em relação à didática é isso. Você tem que preocupar em entender o propósito fundamental do texto, a tese que é apresentada pelo escritor. O pastor coloca mais aqui, ó, nos textos logicamente estruturados, cada unidade tem sempre uma única ideia central. Todas as demais ideias são vinculadas a ela ou são apenas paralelas ou complementares. Então, dentro de um assunto abordado em um livro ou em um parágrafo, vai que o livro ele é dividido de forma temática, já que estamos falando aqui desse análise temático, tem muitos livros que são divididos em forma temática. Você tem que procurar, dentro daquele capítulo, daquele tema, tirar o assunto central e entender que todas as coisas convergem para explicar aquele tema. Dentro da Bíblia, você vai analisar, às vezes, dentro de um livro, vários temas. Por exemplo, o livro de Gênesis, como é um livro que aborda um análise histórico, então ele aborda muitos temas e diverge de muitos personagens. E então isso às vezes quando você está na história de um, você já parte para a história de outro, mas tudo ela consegue extrair de um texto e passar para o outro sem fazer você perder a história. Quando é doutrinário, por exemplo, as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo são muito bem organizadas. Eu ia falar explicada, mas na verdade são muito bem organizadas. Se os irmãos observarem as irmãs, vão observar que o apóstolo Paulo sempre ele trata da teologia nos primeiros capítulos da sua carta e trata da prática na segunda parte da carta. A carta aos Efésios, do 1 ao 3, ele aborda toda a teologia em relação ao que Deus fez pelo povo. Do 4 ao 6, ele Mas aí aborda. demonstra o quê? O autoconhecimento que ele tinha, tremendo. Então, para ele Ele é muito trazer e organizado. provar a vinda do Messias, que Jesus era o Messias,
Claro que foi revelação do céu, mas foi mais fácil para ele para poder reunir essas duas peças do que os outros apóstolos, que era simples. É, porque o Entendeu? apóstolo Pedro e o apóstolo João, na primeira carta de Pedro, ele aborda muito assuntos junto. Ele não separa a teologia da prática. Sim. Tiago, que é uma das cartas, inclusive eu preguei ontem a respeito disso, que é uma das cartas que mostra como nossa vida é uma vida de culto. Hum. Desde o primeiro capítulo até o final, ele mostra como nós portamos diante das pessoas e que o nosso exemplo é um serviço a Deus. Ele mistura também teologia com prática. Se os irmãos observar, logo no primeiro capítulo, ele fala da nossa perseverança, isso fala de uma vida de culto, e depois ele fala de teologia, que ele aborda sobre a nossa natureza caída e a separação entre tentação e provação. Então, ele aborda muito assunto. Mas o apóstolo Paulo em si ele é muito organizado na sua maneira e de maneira Na alguma. verdade, um homem culto. Isso, nós não estamos menosprezando os demais escritores da Bíblia, Não, porque, mas é isso que eu estou te para falando. mim, o Evangelho de João é o evangelho com mais teologia que tem em todo o Novo Testamento. Sim. O Evangelho de João. A cristologia é muito forte ali. Mas, é, quando você pega, por exemplo, uma epístola de Paulo, você tem que achar o tema central dela. Exemplo para nós, eu já falei isso algumas outras vezes, mas para nós recordar, os irmãos sabem quais são as duas cartas de Paulo, que é chamada de cartas gêmeas. Os irmãos sabem disso? Acho que Nós é estudamos as Efésios epístolas e. paulinas, falamos a respeito disso. Sim, acho que é Efésios e. Qual que é a outra? Eu esqueci. Colossenses. Colossenses. É. Elas são bem parecidas, mas o tema central de cada carta é diferente. Os irmãos entendem isso? Qual que é o tema central da carta aos Efésios? Eclesiologia, doutrina da igreja. Qual que é o tema central da carta de Colossenses? Cristologia, a suficiência de Cristo. Então, parece uma com a outra, mas a doutrina é diferente. Vocês vão estar compreendendo? Você vai observar na carta de Paulo aos Colossenses que ele está abordando a respeito de que Cristo é superior aos pensamentos gnósticos de uma perfeição através de uma filosofia misturada com os preceitos judaicos. Já na carta aos Efésios, ele está mostrando que Deus salvou um povo apenas entre os judeus e os gentios e fez um povo só, que é a igreja. E essa igreja foi comprada através do sangue de Cristo. E ela se porta diante da sociedade organizada com a sua estrutura ministerial, aprendendo a separar o que é mundano do que é sagrado. Então, isso é a igreja. É. E vemos carta como a carta aos Romanos, que é o maior compêndio doutrinário do apóstolo Paulo, muito bem organizada. Vou falar muito bem explicada, não, que ela Muito tem um bem. sistema um pouco difícil. Mas ela tem quase o mesmo assunto apologético como a carta aos Gálatas. É um assunto muito apologético, que ele aborda sobre a separação do cristianismo dos preceitos judaicos, que a lei ela nos escravizava e ela revelava que éramos pecadores. E Cristo veio nos libertar do poder da lei e do pecado. E da mesma forma, a carta. Aí é onde a gente volta de novo, um homem com muito conhecimento da lei. Então, para ele, claro, foi guiado pelo Espírito Santo, claro que foi, mas um homem muito bem preparado, conhecendo a lei, então foi fácil para ele fazer aquela transferência, revelar Cristo de uma maneira clara que os outros, às vezes, não iam saber fazer. Sim, porém, se a irmã observar uma coisa, na carta aos Gálatas, Paulo fala que ele passou 14 anos de volta na Ah, sua terra. Fazendo o sim, quê? Revendo o que ele aprendeu e aplicando da maneira correta. Agora, sim. outro exemplo que a irmã está falando é Tiago, que é o Tiago que escreveu a epístola, que é o mesmo Tiago que eu defendo particularmente, que é o irmão de Jesus, que não era apóstolo. Esse Tiago, se a irmã observar no livro de Atos, capítulo 15, ele faz uma abordagem da interpretação de um texto que eu acho que era muito difícil qualquer um de nós enxergar aquilo nesse texto. Quando ele cita sobre o tabernáculo caído de Davi, que fala que esse tabernáculo caído seria erguido, que está lá em Amós, e os gentios teriam direito de entrar na congregação dos santos.
Esse Tiago, qual que é o Tiago? O Esse Tiago Tiago igual. é o Tiago que foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro e os demais apóstolos, e é o irmão de Jesus. Está lá em Atos 15, é o mesmo que escreveu a epístola. Gente, mas foi criado lá com Jesus, mas sabia Ah, demais da mas ele não conta, ué, pelo acreditava em amor de Jesus. Ele Deus, não... né? Se a irmã observar, ele não acreditava em Jesus. Está lá em Marcos. Nem ele nem os demais irmãos não acreditavam em Jesus. Só após Jesus morrer e ressuscitar que a família de Jesus, com exceção de Maria, passou a acreditar nele. Jesus até repreende eles, porque eles não acreditavam nele. Está lá em Marcos. Mas deveria ser um judeus que praticava bem o Não, sim, judaísmo, eles entendeu? eram, todos os judeus nesse período do Novo Testamento, eles tinham um certo conhecimento da lei, que isso era obrigatório entre eles, principalmente da lei, porque a lei é que regia e que dava a condição de você permanecer vivo ou não, para o judeu Mas religioso. tinha muitos limitados, por exemplo, Pedro, André, eles eram um grupo de judeus mais assim desqualificado. Eu quero dizer, na verdade, que tinha pouco Sim, conhecimento da lei, teologicamente. né? Tinha Sim, eu, pouco. eu, eu entendo o que a irmã está falando, que é claro, como eu falei, observando as cartas de Paulo e as cartas, demais cartas, nós vemos uma qualificação maior em Paulo. E observamos na segunda carta de Pedro, pela organização, e o grego melhor, a primeira carta, e o grego escrito pela carta de Pedro, a primeira carta, que não foi escrito pela mão de Pedro. Parece que Silas, que lá é apresentado como Silvano, foi quem escreveu para ele. Ele citou e ele escreveu, porque foi com um Pois é. grego muito rebuscado. Mas a questão da inspiração, ela não se perde, mas é isso que eu estou querendo dizer. Não, isso Por aí eu exemplo, creio cem por por exemplo, cento. Amós, como que Amós escreveu o livro dele? Dentro da linguagem que ele tinha, falando de Sim. coisas do campo, daquilo que ele sabia sobre prumo, ele fala de prumo, ele fala de peneira, ele fala de Pronto. bicho, ele compara, por exemplo, dentro da linguagem dele, que ele entendia de pasto, que as mulheres ricas, que elas obrigavam os seus maridos a ser corruptos, ele comparava como as vacas de Bazã, que eram vacas gordas e que produziam bom leite. Então, era a maneira que ele tinha de expressar que as mulheres eram egoístas e que gostava de curtir da melhor coisa. Pois é, então são Então, ele essas usou a coisas. linguagem do campo. Analisar o autor, analisar a época, Por isso que eu analisar estou o dizendo que. comportamento do autor. Isso faz muita diferença de entender o texto também. Agora, Deus deixou de inspirar de jeito nenhum. Deus fala em qualquer um do texto, ele vai falar através de Pedro, de João, mas a gente tem que entender isso. Bom, eu creio assim, né? Aí o pastor vai colocar aqui, irmãos, depois que nós fazemos toda a análise, tiramos o texto central, o assunto central e a ideia central do assunto, como eu falei, de alguns livros é fácil, outros não. Estou falando de livros secular ou até livros evangélicos. Como eu já disse, livros como o do Max Lucado, a irmã Lúcia, eu sei que já leu o livro Alivianas Bagagem. Não, não li, não. Nunca leu o livro Alivianas Bagagem? Uma vez eu vi Não. a irmã pregando e trouxe uma mensagem muito parecida com o livro do Max Lucado, é, esse Alivianas Bagagem, que ele fala do Salmo 23. Isso tem mais de. Ah, já tem Aí muito. eu li um do Salmo 23, mas foi do Philip Keller, que Ó, é Nada Me Faltará. Eu gostei demais isso desse já livro. tem muitos anos e eu recordo da mensagem da irmã Lúcia. É Tem muito bom, muito bom. aproximadamente 18 anos É atrás. muito bom, muito Muito bom. tempo. Então, eu pensei que fosse do Max Lucado, que é muito parecido. Às vezes ele pegou dele, porque o Max Lucado, no livro dele é mais recente. São livros bons e livros muito bem explicados. Livros como o do C.S. Lewis, mas temos livros um pouco mais complicados. E dentro da Bíblia, é, dentro do que nós falamos aqui, encontramos textos mais simples e textos mais complicados. E que, às vezes, mesmo conhecendo o autor e tudo, pode dificultar determinados textos que parecem obscuros. O pastor coloca uma coisa aqui cá no. Três, quatro. Parece que no sétimo parágrafo ele fala que, a esta altura, o que o autor quis dizer de essencial já foi compreendido. Eu, em parte, concordo com o pastor quando nós fazemos toda essa análise de determinados tipos de livro.
Mas quando se fala da Bíblia, nem todos os autores da Bíblia que nós lemos, nós compreendemos tudo que ele falou. É. Exemplos são profecias. Às vezes, profecia requer muito conhecimento histórico, requer muito análise do texto. É claro que muitas pessoas pegam muito detalhes do texto que não há necessidade. E em vez de focar naquilo que o autor quis falar. Um dos exemplos que facilita para nós compreendermos determinado texto é, por exemplo, parábolas. Como que você interpreta uma palavra? Entendendo qual que é o assunto principal da parábola, sem ficar agarrado com detalhes da parábola. Se você ficar observando detalhes, porque, igual, por exemplo, aquela passagem da Bíblia que fala do amigo importuno, que alguns deu esse título para a parábola, que lá na Bíblia original não tem esse título. Ok, que existe a palavra importuno no grego, mas não tem esse título na Bíblia. Mas digamos que o título fosse esse: o amigo importuno, ele vai, pede pão, o camarada diz que está deitado com os seus filhos e ele não quer atender. E ele atende simplesmente porque ele ficou importunando ele, então ele atendeu por causa da importunação. O assunto principal da parábola é o quê? A insistência em oração. Se nós observarmos, todo o assunto ali está falando de oração. Jesus está abordando a respeito de oração, de pedir, receber, bater e buscar. Ele aborda dois assuntos a respeito da oração, da busca constante, sem desanimar na busca. Esse é o assunto da parábola. Agora, se nós formos agarrar em detalhes que Deus é o homem que está dormindo e que os seus filhos é os anjos que estão ali à volta dele, primeiro, Deus não dorme, é a primeira coisa. E então o assunto simplesmente quer, através de uma linguagem alegórica, mostrar que nós não podemos deixar de buscar o Senhor em ocasião nenhuma em nossas orações. Esse é o assunto, ser perseverante em nossas orações. E não simplesmente orarmos e orarmos e desistir no meio do caminho. Simplesmente porque houve um silêncio de Deus. Que venhamos a buscá-lo até ele dar uma resposta, que seja sim ou não, ou o que Evangelista. nós esperamos. Agora, um livro que não é fácil de ler é esse aqui, ó. Não está dando para ler Vou tirar foto, vou postar. É do John Piper. a do John Piper. Graça Futura. Pensa num livro bom. Um livro que você tem que ler, reler, tornar a ler de novo. Entendeu? Mas muito bom mesmo. Não é um livro simples de ler de jeito nenhum. É Os livros do John muito Piper bom. é um pouco meio difícil mesmo. Ele e o Martin Lloyd Jones traz um. Porque, na verdade, o Martin Lloyd Jones, a maioria dos livros dele são pregações que virou livro. Já o John Piper já é realmente escritor. Mas tem uns livros, alguns assuntos que ele aborda com um pouco de dificuldade. Então, irmãos, hoje eu esqueci de comunicar com o irmão. Hoje eu precisaria terminar a aula no mínimo 9h30, porque eu tenho uns assuntos pessoais para resolver. Então eu precisaria terminar a aula 9h30. Nós vamos no quarto ponto aqui, o Eu recomendo todo crente ler esse livro. análise Muito bom. interpretativa. Pois os irmãos observam o nome do livro que a irmã Lúcia colocou, ela já postou no grupo, para que a graça futura, John Piper, sobre o caminho para prevalecer sobre as promessas enganosas do pecado. O tema parece bem interessante mesmo. Muito bom. Pensa no livro bom, tá aí. Então, irmãos, a análise interpretativa. O pastor vai colocar aqui no segundo parágrafo que, a partir da compreensão objetiva da mensagem comunicada pelo texto, o que se tem em vista é a síntese da ideia, do raciocínio e a compreensão profunda do texto. Não traria grande benefício. Aí fala interpretar, e mostra que, em sentido restrito, é tomar uma posição própria a respeito das ideias ah, enunciadas. Ou seja, você tem um texto em mãos, você vai sugar o mero do texto e dar a sua interpretação. Lembrando que a sua interpretação tem que estar baseada naquilo que você leu.
e não colocar, mesmo que seja o livro de qualquer pessoa, aquilo que você acha que é. Temos que saber se é aquilo que o escritor quis falar. E por isso que eu digo que com a Bíblia, principalmente, nós não podemos dar a nossa interpretação da maneira que nós queremos dar. Com livro nenhum faz isso. É por isso que eu já tive alguns. Uma certa vez eu tive um debate com uma pessoa espírita que ela disse que você interpreta a Bíblia da maneira que você achar melhor. Eu fui e falei para ela assim: eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, então quer dizer que eu posso aplicar o meu pensamento no pensamento de Allan Kardec como eu quero? Ela falou: não. Eu falei: por que com a Bíblia você quer fazer assim? Falei: minha filha, você não pode pegar um texto do meio e simplesmente falar que aquilo é aquilo, não. Você tem que observar o contexto. Então, o que o pastor quer mostrar é: nós temos que ler todo o assunto e dar a interpretação, mas da maneira correta. O evangelista, as pessoas têm muita dificuldade com isso. Porque, por exemplo, nós estávamos lendo um livro que é A Psiquiatria e Jesus. Ok, me pediu para me dar a introdução do livro. E assim algumas irmãs foram fazendo. A irmã é uma bênção, mas ela fez o livro dela. Era para, Mas ela tem era um para monte assim, dar. irmã. É Você por isso que eu entendeu? estou dizendo. Temos que entender uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Quem tem ministério, tem ministério. Quem não tem, não adianta forçar. Não é porque uma pessoa é usada na mão de Deus em revelação, que ele pode trazer coisas profundas, Sim. que quer dizer que ele vai ser um bom intérprete da Bíblia. Para ser um bom intérprete da Bíblia, você tem que ler, reler, reler e ler a Bíblia muitas vezes e se dedicar, depois que você estudou bastante a Bíblia, se dedicar a comentários bíblicos que vai te ajudar. Que não é porque a gente tem que ter um comentário, por exemplo, o comentário do Champlin, que tudo que está escrito no Champlin eu vou concordar. Que o Matthew Rank é um grande exegeta, que tudo que ele fala eu vou concordar. Claro que não, eu vou analisar o que ele fala, o que o Champlin fala e que outros escritores, sejam pentecostais ou não, falam e vou tirar uma interpretação boa dali. Então nós temos que ser assim. Além de tudo, o nosso ponto de partida, como eu falei, é a Bíblia. Não adianta uma pessoa, e como nosso irmão Zé de Souza colocou, que acima de tudo, orar bastante. Porque as nossas interpretações só vêm e só são corretas quando nós buscamos, primeiramente, direção de Deus. Não há possibilidade de aprendermos a Bíblia da maneira que o escritor quis transmitir para nós, sem primeiro oração. Porque uma coisa é, como eu já falei, o que é pregação? É texto, interpretação e aplicação. Mas para se aplicar corretamente, tem que interpretar corretamente. Bom, Cleber, Sim? outra vez eu ouvi algo muito interessante que é necessário nos dias de hoje a gente unir. Hoje temos muita informação, pouco coração. Antes tinha-se muita oração e pouca informação. Isso é verdade. É como Mas diz acho que a tem que ter um W12. balance, né? Porque também não Isso. adianta ficar orando demais que fala É batatinha, o né? balanço, é a coisa É como equilibrada. disse a W12. Lhe fizeram uma pergunta uma vez, qual era mais importante? A leitura da palavra ou a oração? Os E, dois. e ele disse que qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda do pássaro? As duas. Pássaro voa sem asa esquerda? Não, Não. e sem asa direita, não. Ele precisa das duas para voar. O Da mesma papagaio, forma, para nós, a leitura da palavra de Deus nos ensina a orar, e a oração nos ensina a interpretar a palavra do Senhor. Nos ensina a ser mais O sensível, a evangelista, ouvir só o um que o Espírito minutinho Santo assim, que fala. deixa eu falar uma coisinha rapidinho aqui. Me mandaram uma pregação de uma pessoa famosa, pregadora aqui de Boston. Ô, irmão, olha aí pra É você ver famosa? que maravilha a pregação. Eu falei, tá, eu fiquei horrorizada, foi falar do dízimo, da oferta. Ela me falou uma história que eu falei, aonde que ela inventou isso? Ela disse, sabe qual foi o problema de Caim? Porque Caim comeu o fruto antes de colocar no altar. Eu falei, mas peraí, aonde que ela achou isso? Onde que essa bonita achou isso? São as inferências no texto. Esse é um problema Então, sério. assim, tem coisa. Você já notou que tem pregador que fala, ei, peraí, o Espírito Santo de Deus está me falando algo aqui. Gente, isso é um perigo.
É um Isso anjo. é um perigo, entendeu? É um perigo de você ficar no seu próprio conhecimento, no seu próprio achando que é Deus que está falando. É um perigo. Eu já vi muita gente, "Ô, irmã, Deus mudou toda a pregação. Deus mudou tudo agora." Aí eu fico assustada. Peraí, Deus te deu a oportunidade de trabalhar no texto. Somente se uma pessoa foi convidada para pregar, onde você orou, você buscou a Deus, e lá na hora fala para a irmã, Deus trocou tudo. Eu tenho medo que você pode realmente errar. Eu Na fico muito verdade, preocupada. ó, eu concordo com a irmã que a gente tem que preparar isso. Por exemplo, eu fui convidado para pregar na segunda, então eu me preparei para me ter pregado ontem. Mas já aconteceu que eu me preparei, cheguei no púlpito e Deus me deu outra mensagem. Mas não é que Deus mudou, a mensagem era aquela que eu preguei. Ah, Eu é que tinha preparado uma antes, mas a ah, mensagem era aquela que Deus já tinha para ministrar. pronto. Ele só disse, é essa que eu quero, Isso. mas já E eu estava não tive preparada. dificuldade. Mas a Uhum. questão é, esse negócio de Deus mudou tudo, no próprio texto, Deus mudou. Isso aí, mas a maioria das vezes, é enrolação. Agora, perguntas, irmão, para o texto, nós temos que ter perguntas para o texto que o autor do texto quis falar. E não simplesmente pergunta que nós. Um dia eu vi um pregador pregando e ele disse o seguinte: que ele estava analisando a passagem do vale de ossos secos e ele fala que o profeta Ezequiel falou que ele andou em volta dos ossos. Aí diz ele que perguntou para Deus por qual razão que o profeta Ezequiel andou em volta dos ossos. Isso para mim não precisa nem perguntar, isso está muito simples. Porque, por exemplo, alguém aqui É quer uma pisar em pergunta osso. que eu também não tinha coragem de fazer. Mas alguém aqui quer pisar em osso para se machucar? Você pode pisar no osso, ele pode quebrar, pode entrar na sua perna, pode te machucar. Naquela época eles andavam com sandálias que os lados eram abertos. Então, possivelmente, se ele pisasse naquele monte de ossos que já estavam sequíssimos, algum poderia quebrar e machucá-lo. Mas ele interpretou o seguinte, porque Deus falou para ele, ele falou assim, Deus disse para mim que é porque nós não pisamos em pessoas. Então, nós temos que andar à volta. Não Aí, pode se pisar imagina no só, povo de Deus. esse é o problema. Essa é a Porque preocupação. isso aí, irmãos, é muito fácil. Não se pisa, não é só no povo, não se pisa em ninguém. No crente, não, no não crente, não se pisa neles. Aí o povo vai ao emocionalismo. Então, isso não é a interpretação do texto. Estão entendendo? A interpretação do texto, ele andou à volta dos ossos para ele. E o que dá a entender que ele andou em volta de todo o campo que estava, o exército que foi morto, que estava ali, só ossos, sequíssimo, que já havia secado até por dentro. É a única coisa que ele andou em todo o campo em volta dos ossos, para ver que o exército era grande. Por você andar em volta de algo, é para você analisar a extensão. Não tem a ver com que você não quer pisar em pessoas. Ninguém pode pisar em ninguém. Isso é muito simples. Mas as pregações hoje em dia, com essas interpretações, são para criar emocionalismo. E voltando ao que nós estamos falando, o texto tem que ser bem analisado para extrairmos o correto. Na página de número 13, para nós terminarmos, o pastor coloca assim, ó. O próximo passo da interpretação é a crítica. Não se trata aqui do trabalho metodológico da crítica externa e interna, adotado na pesquisa científica. A que se visa durante a leitura analítica é a formulação de um juízo crítico, de uma tomada de posição, enfim, de uma avaliação cujos critérios devem ser delimitados pela própria natureza do texto lido. Isso quer dizer nada mais, nada menos que tudo aquilo que você tem em mãos. Você vai ter uma posição para defender do assunto que você leu. Você vai ter que interpretar e defender o assunto. E isso, no meio teológico, nós temos linhas divergentes e nós defendemos a nossa linha. Tem linha, na verdade, que eu nem defendo. Tem linha que às vezes eu tenho uma certa queda para ela, mas não quer dizer que eu defendo. Mas dentro do termo teológico, nós temos que optar em alguma linha teológica que, primeiro, a nossa denominação apresenta. Se ela apresentar o que você não concorda, não há necessidade de divergência. Você não concorda, não concorda. Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos a escola dominical da lição passada, a última lição,
E o escritor da lição, que inclusive para mim isso é novo, dentro de teólogos da Assembleia de Deus. Ele abordou no último ponto da lição que as línguas estranhas faladas em Atos dos Apóstolos, ela não se tratava de línguas aprendidas por seres humanos, mas sim de uma língua dada pelo Espírito Santo, e que aquelas línguas não eram língua de nações, e sim uma língua direta do Espírito Santo, que fez com que as pessoas entendessem o que eles estavam falando no próprio idioma. Resumindo, o que ele quis dizer é que houve uma língua dada pelo Espírito Santo e que o milagre ocorreu no ouvido das pessoas. Só que dentro da Assembleia de Deus, como as igrejas reformadas, defende que foram idiomas. E esses idiomas foram falados ali e cada pessoa ouviu. Mas se os irmãos observar o texto, ela está falando que nós ouvimos falar em nossa própria Glorificar na língua nossa própria da língua. grandeza de Deus. Ali realmente foi uma interpretação divina, não tem como. Eu, particularmente, eu achei novo. E eu sei que, por exemplo, estou aqui na escola do pastor Luiz. Eu sei que o pastor Luiz defende a ideia de que é idiomas, de forma alguma, estou aqui para contradizer ele. Que se eu vou falar a respeito do assunto, eu abordo os dois assuntos, que é idiomas e que também pode ser um milagre ocorrido no ouvido do povo. Ou Porque quanto outro, uma coisa que, se Deus quisesse ter feito naquele dia para que todos entendessem, era falar em grego, porque todo mundo falava grego naquela época, igual falar inglês hoje. Quem não fala inglês vai ter alguém para interpretar e ajudar. Vocês estão entendendo? E naquela época. Mas quando Pedro levantou e pregou, ele pregou num idioma só. Mas quando eles viram eles falando em língua e glorificando a Deus, cada um se entendeu na sua própria Sim, e língua. a língua que Pedro pregou foi o aramaico, que era a língua que ele falava. E se os irmãos observar, ali fala assim: que havia judeus, varões de todas as nações, todos que estavam ali eram judeus, que vivia na Média, que vivia em Roma, que vivia na Arábia, mas todos eram judeus. Os irmãos estão compreendendo? Alguns Sim. judeus que estavam ali de linha alexandrina, que falavam grego, então era só pregar em grego. Agora, uma coisa é a manifestação da língua do Espírito Santo, houve lá, porque alguém falou que estavam até Ô, bêbados. evangelista, mas olha só, eu já ouvi muito testemunho. Uma irmã, vez ela teve que ir de Brasília, ela contou que ela entrou dentro de um voo e ela sentiu vontade de orar. Ela lá tinha um árabe, ok? E ela começou a orar em línguas. E a língua que ela estava orando era em árabe. E Deus usava ela para falar com aquele árabe toda a vida dele. Então, assim. A maneira, igual eu disse, Deus é Deus, a maneira, o propósito, o jeito que Deus usa, eu, eu creio em dons espirituais, entendeu? Eu creio tremendamente. Agora, eu creio que ali foi um momento da oração, que eles estavam orando, cheio do Espírito Santo, e falando e glorificando a Deus, os outros entendendo no seu próprio idioma. Agora, na pregação, não, a pregação ele falou, claro, ele não falou em línguas, entendeu? Sim, porque o que é ensinado por algumas igrejas é que o dom de língua é uma manifestação do Espírito Santo para te dar idiomas para poder pregar em muitas nações, porque o evangelho pode ser Misericórdia. pregado. Idioma você se aprende estudando, não precisa da ação do Espírito Santo. claro. E só um momento. E outra coisa, interpretação de língua também não tem a ver com tradução, tem a ver com a ação sobrenatural do Espírito Santo, que traz a mensagem que está sendo falada em línguas. Mensagem, não palavras. Vocês estão compreendendo? Porque E não é a- tipo, você falou uma palavra em mistério, aí alguém. Não. Às vezes a pessoa fala tanta língua e a mensagem e a interpretação são poucas palavras. Então não tem a ver com isso, é uma ação do Espírito Santo. Mas de forma alguma eu quero entrar em contradição com aqueles que acreditam que foi o idioma. Eu só não concordo que foram só idiomas de nações. Porque lá na casa de Cornélio, lá em Éfeso, lá não precisa, lá aconteceu, foi a ação do Espírito Santo e não houve idioma. E sim, línguas do Espírito Santo. Irmão Zé de Souza falou alguma coisa? Sim, eu já ouvi um testemunho de um pastor que diz ele que Deus mandava ele para outras nações. Mas por que está aparecendo só a sua careca, filho? Meu amigo está Dá um inspirado. jeito de aparecer aí, ué.
É que o meu computador aqui, a mesa é muito alta, eu só coloquei para me ouvir a aula mesmo. Eu tenho que ajeitar tudo aqui. Mas, o irmão Kleber, eu já ouvi um testemunho do pastor que Deus mandava ele ir para as nações e ele não falava a língua. E dizer que ele chegava e falava em português, a pessoa entendia na língua dele e o outro falava na língua própria com ele e ele entendia em português. E resolvia a situação. Eu creio, Eu Deus creio que o trabalha do Eu jeito Espírito que creio quer, nisso Santo daqui pode a querido. pouco. fazer tudo, irmão. Mas o que eu estou dizendo é a questão de Atos 2. É. Eu não estou limitando Atos 2 em Deus fazer isso. Eu, Deus não foi quem criou todas as línguas. Ele mesmo falou que ele fez a boca até do mudo. Então, ele é quem faz todas as coisas. Eu, particularmente, acredito que Deus possa fazer. Não estou dizendo o caso do irmão, que eu nem sei quem é a pessoa que o irmão está falando. Eu sei que hoje em dia tem muita história aí que é mentira. Tem Uhum. muita gente que conta muita mentira para emocionalismo. Não estou dizendo que é o caso do irmão que comentou isso que nosso irmão Zé está testemunhando. Mas hoje eu vejo muita história aumentada, muita coisa que não tem nada a ver. Mas creio nessa parte que Deus sim usa, como usou muitas pessoas no passado, e o passado que eu falo não é o passado bíblico, não, é o passado nosso mesmo aqui, do nosso início da caminhada, do início da caminhada de irmãos aqui, que está mais tempo do que eu na caminhada, que eu creio que os irmãos já ouviram ou até mesmo presenciaram ações sobrenaturais do Espírito Santo. Mas entendemos que o que o pastor quer mostrar aqui, que diante de algumas perspectivas daquilo que nós defendemos como tese, nós temos que ter uma posição. E, como eu falei, teologicamente, nós divergimos de muitas posições que são secundárias. Elas não alteram naquilo que é doutrinário, mas nós defendemos. Já passou de 9h30, viu, Vaso? Isso eu sei, vai, porque a gente estamos no assunto aqui. Mas para terminar, então, irmãos, o no último parágrafo fala assim: ó, resta no dia aqui uma posição crítica pessoal às posições defendidas no texto, porque exige maturidade intelectual. Essa é a fase mais delicada da interpretação de um texto. É viável desde o momento em que a vivência pessoal do problema tenha alcançado níveis que permitem o debate da questão tratada. Ou seja, vai ter assuntos que, em um grupo, na escola, pode surgir divergência de opiniões. Mas o pastor mostra aqui que nós devemos ser maduros bastante para podermos discutir o assunto e chegar naquilo que edifica a todos e não naquilo que traz mais problema. E que, por Briga não. final das contas, o texto que nós temos em mão não foi bem abordado e explicado diante da classe que está presenciando aquele assunto. E dentro do termo cristão, todos os assuntos pautados dentro de um grupo teológico, de uma igreja, no estudo numa escola bíblica dominical, tem que ser tratado com maturidade, respeito e, acima de tudo, com entendendo que somos um corpo. E sendo corpo, precisamos tratar para que o corpo funcione da melhor maneira. Aquilo que ficou difícil de entender deve ser estudado com novamente para poder trazer boas respostas para a igreja. E como nós falamos no início, tem coisas que nós não conseguimos trazer e que devemos respeitar a opinião das pessoas. Bom, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, continuaremos a, a nossa matéria de metodologia científica. Lembrando que nós estaremos passando um período de 7 aulas dessa matéria até passarmos para outra disciplina. Os irmãos, a irmã Priscila colocou a grade das aulas do curso bacharel. Ela está ali, talvez se alguns dos irmãos perderam, está lá no grupo do bacharel. Os irmãos pegam novamente essa grade para os irmãos saber quais são as matérias que os irmãos ainda têm para poder fazer no curso do bacharel, porque às vezes o pastor está com muita coisa em cima dele, passando por muitas coisas, então pode ser que os irmãos vão até repetir matérias sem perceber. E que às vezes alguém pergunta quantas matérias que ainda falta, e como eu falei, eu tinha até perdido a grade da minha e não sabia, mas nosso professor colocou. Tem pessoas aí que estão com a pendência de 2 matérias, às vezes de uma matéria, mas é só os irmãos observar lá e depois comunicar com o pastor para que os irmãos possam
está formando. Amém? Vamos, irmãos, agradecer ao Senhor mais uma vez e pedi-lo que nos guarde no percurso da semana, Você tá tão assim. continue nos dando força nessa caminhada. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eterno de Israel, Deus de toda glória, nós te bendizemos, ó Senhor, porque somente Tu és Deus nos céus e na terra. Tu é quem nos capacita a compreender a Tua palavra e nos direciona em tudo e nos sustenta. Agradeço ao Senhor, ó Pai, por todos presentes, por aqueles que não puderam estar. Louvo ao Senhor mais uma vez, vai por essa turma, que o Senhor continue dando força, guardando a cada um, ó Senhor, sustentando nessa caminhada, na vida no lar, na vida na igreja, na vida cotidiana, Senhor. E acima de tudo, ó meu Pai, aqui no curso, para que eles possam romper mais uma vez em fé, vencendo mais essa barreira. Seja com cada um, ó Pai, dá uma semana maravilhosa, guarda todos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus abençoe a todos tenham uma excelente noite, todos ficam na paz do Senhor Jesus. Amen.